tem um vídeo do Ciro Nogueira falando sobre o Bolsonaro há 4 anos atrás, em 2017, e falando sobre o Lula, mesmo em 2017. Sobre o Bolsonaro, ele diz que o Bolsonaro é fascista. Sobre o Lula, ele fala que foi o melhor presidente da história do Brasil, que se o Lula fosse candidato, ele votaria nele sempre, etc. É muito curioso, quer dizer, que agora esse cara se torne o mais importante ministro, talvez semana que vem, o mais importante ministro do governo Bolsonaro. Um cara que até outro dia chamava o Bolsonaro de fascista, até outro dia, um ano antes das eleições de 2018. Então a gente tem um governo em demolição. Para mim fica cada vez mais claro isso, um governo que está se agarrando, né, nas cordas dentro de um ringue onde ele já não estabelece mais nenhum jogo. Ele está tentando pular fora desse ringue. Assim, o Bolsonaro é um governo hoje que não tem... Ele até às vezes pauta pela habilidade do Bolsonaro em lidar com os nervos da mídia, ele pauta temas, mas ele não tem menor protagonismo no jogo político, Atush. Acabou aquela quem mexe as peças é o governo. Não, o governo está sendo mexido, inclusive nisso. A ida do Ciro Nogueira é, de certa maneira, a entrega total do governo ao Centrão. O Centrão, que vai ter provavelmente 4 bilhões de reais para fazer campanha, porque esse dinheiro vai dos 4 bilhões, 3 bilhões vão para deputados do Centrão, pelo menos, porque eles são a ampla maioria do Congresso, eles vão fazer campanha de maneira desigual na eleição, o fundo partidário vai correr muito mais para eles, vão ter também as estruturas do governo para fazer campanha, vai ter esses deputados, vão mandar em órgãos que atendem lá na ponta, na cidade, que negociam com prefeitos, que fazem empréstimos, que dão financiamentos, que entregam peru escolar, que entregam trator. Então, esses caras se eles vão ter muitos dividendos políticos disso, a gente não sabe. Se esses dividendos serão compartilhados com o governo do Bolsonaro depois, com o Bolsonaro, a gente não sabe. Pode ser que eles pulem para fora do barco lá para junho, maio, quando as coisas já estiverem consolidadas com o Lula, ou se mostrando muito forte para disputar a eleição, ou surgindo uma terceira via, um terceiro nome, que de repente tire o Bolsonaro do segundo turno, que eu acho muito difícil. Muito difícil. Vamos falar sobre a terceira via, porque o pessoal da terceira via está bem nervoso também. Sabe quem vai assumir o Senado se o Ciro Nogueira... A mãe dele. A mãe, cara, a mãe é suplente. Que coisa mais assim, isso devia ser proibido, né? Pelo amor de Deus. Né? Devia ser proibido. Parente de até não sei qual tanto grau tinha que ser proibido, é bizarro. Não, na verdade, a suplência do Senado tem que acabar, né, Atush? Você tem que, assim, o cara deixou o Senado, assume o segundo colocado. Ponto final. Ter chapa para senador é a coisa mais bizarra. Aí o cara... Morreu o Major Olímpio, assumiu um sujeito que tu não tem ideia quem é. O segundo colocado que teve, o terceiro colocado, não sei se foi o Suplicy, deve ter sido o Suplicy, teve quantos milhões de votos? E não está lá, está um sujeito qualquer, que inclusive teve envolvido em suspeita de esquema de corrupção em Itaipu. Eu nem sei o nome. Você sabe o nome do cara que substituiu o Major Olímpio? Só sei que é um cara enrolado. Hã? Eu só sei que é um cara enrolado, que é um cara cheio de rolo. Também. Não lembro o nome dele. Ponto. Nosso estado, senador. Nós cobrimos política 24 horas por dia. É bizarro. O jogo com o Centrão, eu venho falando isso, Atush, há um tempo. Nunca nenhum governo entregou tanto para o Centrão como esse. A prova mais cabal é o esquema das vacinas. O acordo das vacinas e as coisas como estão mostrando, elas deixam claro que esse governo paga o acordo, que ele cumpre o acordo, que é a corrupção, o pragmatismo no limite, né, do limite, que é fazer esquema com vacina no meio de uma pandemia. Então, enquanto isso estiver sendo cumprido, há chances
do Bolsonaro cair são mínimas, e isso está sendo cumprido. Esse é o problema, né, Rovai? Porque, na verdade, assim, tem um pouco, isso afeta um pouco, né? As pessoas também vão se cansando e falam, porra, esse cara tá sobrevivendo, tá resistindo, né? E aquela coisa, tem um pouco do desânimo, mas tem a mobilização. Eu até vou pedir pra gente rodar no final, você deve ter visto o vídeo do Zé Cabaleiro com os artistas, né? Sim. Eu vejo assim, quer dizer, também o pessoal das artes mais engajado, pode ser que a gente tenha aí um volume maior de pessoas nesse sábado. Né? Vai demorar um pouquinho, vai dar um pouco de trabalho, mas a gente vai derrotar o fascismo no Brasil. O Brasil vai se impor, tem que se impor sobre essa figura nefasta. Né? O Fernando Melo está dizendo assim, concordo com o fim da suplência do Senado, né? Morreu, saiu para assumir o cargo, assume o segundo ou terceiro mais votado até a eleição. Até para o cara, exatamente. Quer dizer, o cara não pode disputar um mandato e depois. Sabe quem deu um exemplo muito interessante, né, e poderia ter virado ministro e tal? O Mercadante teve uma votação de 15 milhões de votos para o Senado, passou 8 anos do governo Lula no Senado, né, dando sustentação e respeitando o eleitor que votou nele para senador. Né?